Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre essa pergunta aí que muitos clientes têm feito, e eu tenho feito para muitos clientes, que é se realmente você precisa de um data center, né? Antes de a gente entrar no tema, queria colocar aqui para vocês que eu não sou o dono da verdade, então muito do que estou trazendo aqui é o que o mercado tem demandado, e está baseado em N pesquisas e N projetos que a gente já fez e os meus colegas de profissão também fizeram. Então, a intenção aqui realmente é fazer uma troca, tá? de, de uma troca de skills. E a partir dessas informações que eu vou passar para vocês, vocês tirarem essas conclusões. Porque quando nós falamos do core da empresa, nunca é algo muito simples de se tratar. Aliás, é o ambiente, talvez, se não o mais crítico, um dos mais críticos. Antes de iniciar aí, para quem não me conhece, tá? Eu, eu sou esse cara aqui. Como eu comentei agora há pouco, na foto a gente sempre dá uma editada, uma melhorada, mas tem semelhança. Isso que importa, o filtro não tirou a semelhança, tá? Então, já estou aí há mais de 10 anos. Eu sempre brinco que o profissional, quando ele chega em 10 ele trava para não denunciar a idade. Então, já passei dos 10 anos de profissão, na área de tecnologia, comercial, enfim, de negócio. E recentemente recebi uma certificação de Generative AI da Dell, tem outras certificações, mas o ponto aqui é que toda a minha skill, minha bagagem, meu network está à disposição de todos que estão aqui no call. Então, isso que é o mais importante. Hoje na Software Sul sou arquiteto de soluções e o meu papel aqui é conciliar as suas demandas, os seus desafios, o seu negócio com as tecnologias que o mercado demanda. Tá? Então, essa é a minha principal função hoje na Software Sul e na vida. Não poderia deixar de estar falando da Software Sul, né? Que é a empresa em que eu faço parte. Ela é uma empresa, tinha um colaborador que ele falava que era uma empresa multifacetada, que na verdade o que ele queria dizer que é uma empresa que tem várias verticais. Então, nós consolidamos aí no mercado mais de 19 anos, entregando vários projetos. Nós temos contratos de suporte com várias empresas. E o que vocês estão vendo são algumas verticais de Software Sul, tá? Então, nós hoje, na vertical de software, entregamos tudo que é de software a nível de Adobe, 3D Max, ia dizer, mas é Revit, Autodesk. Falando de cloud, tem uma surprise para vocês ali no final em relação a cloud, mas nós trabalhamos com uma força muito grande voltada para Microsoft Azure, tá? Então, tudo que é de Microsoft Azure a gente consegue entregar a nível de cloud. Ainda dentro da vertical de cloud, que é de PaaS e SaaS, a nível de Microsoft, nós também entregamos não só a título de produto, como também de serviço. Data Center é o papo de hoje, inclusive a vertical que eu faço parte. Do outro lado aqui da força, nós temos o pessoal de desenvolvimento, e eu gosto de separar eles em três partes, né? Então, nós temos um time de TOTS, DataSul, RM, Proteus e Fluic, e um time de dados, né? Segunda vertical, onde tem Power BI, falando de automações Power Apps e Power Automate. E aí, a fábrica de software, que eu gosto de falar que sou apaixonado por ela, né? É fantástica a fábrica de software, porque você é o nosso, eu falo que é o nosso universo de criação ali, o pessoal onde eles criam os produtos. Nós temos nossos produtos criados para fazer merge com o seu negócio, mas se você tiver produto seu que precisa ser desenvolvido, melhorado, implantado e tal, enfim, você pode trazer essa demanda para nós e nós colocamos o time de fábrica de software para trabalhar para você. Como eu falei pouco de data center, então a vertical de data center da Software Sul ela é basicamente essa. Então, que os meus concorrentes não vejam essa tela, né? Que os meus concorrentes, perdão, que os meus parceiros não vejam essa tela, porque essa tela aqui tem todas as brands que nós trabalhamos a nível de, de fábrica, né? Então, e eu que compõe a vertical de data center.
Eu não vou bater em fabricante aqui, mas a nível de projetos. Então, hoje nós temos competência para entregar projetos de network, ou seja, rede, tanto wireless quanto via cabo, ou até multiconexões, né? MAN, redes maiores, regras de roteamento, tabelar e tudo mais. HPC, que é High Computing, né? Então, computação de alta densidade e cálculo. Um, Nuvens híbridas, então, tanto on-premises quanto em nuvem, ou os dois ao mesmo tempo. A gente vai bater um papinho sobre isso. Projetos de FinOps, tá? Isso aqui é muito bacana. Tá? Então, hoje a gente consegue fazer um projeto de FinOps. E aqui, quando eu falo projeto de FinOps, senhores, eu não estou falando daquele FinOps focado na sua cloud especificamente, mas olhando para onde a sua aplicação vai ter um melhor desempenho com um menor investimento. Vamos o custo-benefício, né? Vídeo análises, aqui entra muito de CFTV, mas aí já com uma camada de inteligência, né, com analítico, integrado com vários ERPs, inclusive com ERPs TOTUS, SAP, enfim. VDI, infraestrutura, tá? Para SAP HANA e infraestrutura e serviço de suporte, sustentação, customização para TOTUS, que eu comentei, né? RM, Proteus, DataSul e Fluig. Lembrando que, se nós estivermos falando de um projeto onde é de infraestrutura e envolve TOTUS, nós conseguimos fazer turnkey, ou seja, chave na mão. Tanto a parte de consultoria, análise de ambiente, construção de projeto, planejamento do projeto, aquisição de equipamento e entrega, tá? Isso turnkey, você não vai se preocupar com basicamente nada, né? O legal é o envolvimento das TIs do parceiro junto no projeto, justamente para poder ter uma curva de aprendizado bem bacana. Isso tem acontecido muito, tá? Ao invés de se fazer um treinamento ou um repasse de conhecimento, a gente faz o projeto a quatro mãos. Isso é bem bacana, é um insight aí que eu deixo para vocês. Não poderia deixar de falar de IA, né? E Generative AI. Então, são duas verticais muito bacanas. Hoje, nós temos já projetos colocados em alguns clientes relacionados a IA e Generative AI, a infraestrutura para essa nova demanda que o mercado vem nos pedindo, nos solicitando. E Kubernetes e Docker, que aí já é algo mais voltado para DevOps, mas a gente acaba trabalhando e eu tenho alguns equipamentos que falam muito bem com essas soluções. Bom, falei bastante, né, da SoftwareSul, falei bastante do Kelvin. Eu acho que agora a gente tem que entrar aqui no tema do nosso webinar. Então, esse dilema que nós vivemos na infraestrutura, né? A gente vive um cenário de intensa mudança, e isso não é novidade. A TI, se não for uma TI de mudança, ela parou no tempo. Então, há um tempo atrás, nós estávamos falando de conectividade com aplicativos móveis, né? Estava falando de gestão de aplicações móveis, dados descentralizados, massividade de Big Data, né? Agora consolidação dos dados, tratamento dos dados e estamos vivendo a era da inteligência artificial. E para tudo isso, nós temos soluções ou desafios que precisamos solucionar. E esse dilema da infraestrutura não é algo que é fácil de resolver. De veras, é muito difícil. Alguns pontos aqui nesse deck, você já vai poder ter um pouquinho de noção dos desafios que a infraestrutura enfrenta e vai enfrentar no futuro. Uma delas é segurança. Como ter uma infraestrutura segura e preparada pro, para o momento que estamos vivendo, que não é um momento fácil, dinâmico da segurança. Performance. As TIs se descentralizaram. Eu brinco que a IA ela veio com uma disrupção muito grande, porque a tecnologia ela nascia na TI, mas a IA não. A IA, assim como o tratamento de dados,
ciência de dados, e tudo isso ela vem sendo demandada das áreas de negócio para a TI. E como que a minha infraestrutura está preparada para receber esses desafios? Então, esse é um ponto muito chave, porque se eu estou preparado, por óbvio, eu não vou ser performático. E falando de performance em escala, que eu acho que não é um dos pontos, mas é o ponto mais importante. Se eu não sou performático, como que eu vou ter escala para o meu data center? E aí, quando eu falo de escala de data center, eu não me refiro apenas a crescimento de servidores, crescimento de computing, né? E para quem não é da área, quando eu falo computing, eu estou falando de processamento, ou seja, a quantidade de dados que você consegue processar, memória e armazenamento, ou seja, qual que é o tamanho da sua caixa para você guardar ali os seus dados. Então, e aí fica essa provocação. Como que eu tenho um data center escalável, performático e seguro para suprir as demandas do meu negócio? E esse é um grande dilema. E eu tenho vivido esse dilema todos os dias. Na semana passada eu estive em São Paulo e em Maringá, essa semana eu vou estar em Joinville, e eu tenho certeza e em Joinville eu vou ter as mesmas, vai ser o mesmo dilema. Semana passada eu vivi o mesmo dilema, então, e eu trago esse webinar justamente para a gente começar a olhar um pouco mais com cuidado para esse lado e preparar vocês, senhores, para esse novo momento da TI. E aqui é um pouco daquilo que a gente vai abordar, tá? Então, diferença entre modelos de data center próprio, colocation e nuvem, análise de custo, né? CAPEX, OPEX, ROI a longo prazo, segurança e compliance, casos reais, tendências, tá? Alguns exemplos práticos aqui, que eu vou trazer alguns cases, né? E quando vale a pena, né? Critérios de tomada de decisão. Eu acho que isso é muito bacana. Eu quero deixar claro também, senhores, que eu vou trazer muita coisa do mundo real, tá? Eu não vou trazer nada acadêmico. Eu acho que nós somos. Eu brinco que a gente está velho demais para se iludir. Então, eu vou trazer muito daquilo que é do caso real. Então, assim, eu não vou ficar muito preso a modelos, a trazer o que a Competia fala, o que, enfim, né, a ISO fala, vou trazer casos reais, aquilo que está acontecendo nesse momento no nosso cenário de tecnologia. Bom, data center próprio, né? Eu acredito que hoje, data center próprio não seja não vou falar que é a minoria, mas uma grande maioria do Brasil usa data centers próprios. E o que que é o mais interessante disso, né? Que essa tomada de decisão de ter data centers próprios não é uma escolha. Eu vejo como muito a cultura do brasileiro, justamente porque antigamente se tinha os data centers em casa, né? Eu brinco, eu tenho um cliente que a gente conversando e ele falou assim, nossa, Kelvin, engraçado que passou o tempo onde a gente gostava de ver um rack cheio de servidores, né? Hoje, quanto menor o rack, menor a camada de computing, né? Mais bonito é. Pois é, bom para uns e ruim para outros, né? Eu, como sou vendedor de servidor, se não tenho um rack cheio de servidor é porque eu não vendi muitos servidores. Mas o ponto aqui é que é, benefícios disso. Então você consegue ter a gestão computacional muito mais na mão. O que isso significa? Significa que se o hardware é teu, você faz dele o que você bem quiser, né? Outro ponto muito bacana, que ainda é uma solução via custo muito interessante, perdão, via investimento muito interessante. Pensando no sentido de que se você tem um servidor com uma capacidade de X e você vai usar Y, e você tem uma gordura muito bacana para ele, você consegue ter um nível de escala legal. E aí acaba não impactando no teu budget futuro da sua empresa. Então, realmente, data center on-premises, ele não uma solução ruim, diversa, é uma solução muito boa. Mas qual que é o grande ofensor de você ter um data center local? Infelizmente, infelizmente, eu vou colocar aqui de 60% a 70% das infraestruturas que eu tenho
tenho visitado, o ponto mais crítico tem sido a segurança. As empresas não estão preparadas para ter um data center local justamente por uma questão de segurança. Porque para você ter um ambiente extremamente seguro, não só colocando um firewall na borda, não só colocando antivírus em todas as máquinas virtuais, um WAF para os seus servidores de aplicação, fazer testes de intrusão regular, ou seja, um teste mensal, um teste white box mensal, teste trimestral e aí um teste black box semestral. E isso tudo, eu estou falando, senhores, a nível de data center seguro, e é o básico, né? Não é nem. Não estou falando aqui que seria um preciosismo. Isso é o básico para o sistema data center seguro. Justamente porque, se você não blindar e não analisar a nível de segurança do seu data center local, por óbvio, por óbvio, você vai sofrer um ataque ou uma intrusão, um vazamento de dados de forma iminente. Então, esse é por isso que eu comento com os senhores. É, o data center local on-premises, ele é uma solução boa, não deixa de ser uma solução boa. A nível de investimento, ele sim, ainda é um dos investimentos mais baixos que tem, ainda mais se você já tem uma estrutura pronta, né? O retrofit, ar-condicionado, energia, mas a nível de segurança e escala, ele é limitado. Espaço compartilhado, né? O famoso colocation. Eu sou suspeito em falar do colocation porque eu penso que você, ele é uma área que eu gosto muito, principalmente quando nós falamos de um colocation em Equinix, tá? Hoje nós temos um ambiente compartilhado em Equinix que se você quiser levar o seu data center para lá, você pode, sem problema nenhum. Aí você só vai mensalizar, obviamente, aquele espaço, nós conseguimos viabilizar isso. No meu ponto de vista, quando você tem hardware, né? Ou seja, você tem servidores, storage, rede, firewall na sua infraestrutura e ela já está demandando troca de ar-condicionado, está com problema de conectividade, a área onde ela está posicionada, porque às vezes a sua empresa está posicionada em uma região que é uma região muito hostil, né? Hostil a roubo, intrusão, invasão, enfim, conectividade, aí o colocation ele acaba sendo a melhor saída. Um ponto muito importante que não se fala de colocation, e eu gosto muito, quando você leva os seus equipamentos para um colocation, onde ele tem as certificações ISO, certificações PCI, certificações de ISO 14001, né, ESG, que daí é uma questão de gestão, gestão verde, que a gente chama sustentabilidade, a sua empresa vai compartilhar dessas certificações. Então, pensa você que ao invés de você ter que ter um data center trincando certinho, bonitinho, para você conseguir essas certificações, você só precisa levar seus equipamentos para um data center desse para compartilhar essas certificações. E o melhor, a nível comercial, algumas empresas elas partem da sua escolha, uma das premissas de sua escolha, escolher empresas que são certificadas. E se você tem um data center em um ambiente onde tem essas certificações, você vai poder apresentar isso para eles. Então, isso é muito bacana. Muita gente não comenta justamente porque oferta um colocation que não tem essas certificações, mas nós aqui na Software Sul conseguimos fazer essa oferta para você. E assim, eu até recomendo, façam a cotação, solicitem uma cotação, a gente apresenta para vocês sem compromisso nenhum, só para vocês verem o quanto é acessível, não é nada muito fora da realidade. Outro ponto positivo, né, um ponto muito bacana, conectividade. Quando nós estamos falando de um data center de Tier 3, onde você está em um ambiente que é agnóstico à operadora, que é o caso de Equinix, por exemplo, você consegue ter uma conectividade muito mais abrangente. Então, eu vou depois mostrar uma topologia para vocês ali e como isso funcionaria. Mas, só para vocês terem uma ideia, eu consigo fazer um ponto a ponto de qualquer operadora que esteja passando por ela em qualquer lugar do Brasil. Então, isso porque você está no colocation. Sem falar em toda a redundância que tem a nível de energia e tal.
Aí o maior ofensor que eu vejo, tá? É você não tem você não consegue escalar da mesma forma que você escalaria em nuvem, né? Então você não consegue, por um exemplo, em dois, três cliques, ter mais memória, ter mais processador, ter mais área de armazenamento, né? E também, dependendo de onde está a sua empresa, para você se deslocar até o lugar e fazer uma manutenção, acaba sendo um pouco mais difícil. Não que isso seja um problema para vocês, porque existe o serviço de manutenção do próprio data center, onde existem profissionais lá vão fazer essa manutenção para você. Então, isso não é um grande ofensor. Mas se você não quiser desembolsar um valor ou outro para essa manutenção, né, que decida o nível 3, aí você realmente vai precisar. Mas isso também acaba sendo muito, um problema tão sério. Mas é como eu vejo hoje que seria o maior dos detalhes. Falando de empresa, tá? Níveis de negócio, áreas de negócio. Se você tem uma estrutura única, local, com um data center muito bem montado, tá? Com uma camada de segurança muito bem estruturada, com conectividade, no break geradores, colocation não é para você. Isso eu já vou te dizer. É, mas o DR é. Então você pode montar um DR em colocation, ter lá uma lâmina, um servidor, enfim, no colocation. Sai muito mais barato. Essa é a verdade. Ahn, não, Kelvin, eu não tenho infraestrutura, eu só tenho escritórios, como é o caso do Software Sul hoje. Hoje nós só temos escritórios, nós não temos uma área de data center aqui. E os prédios que nós estamos alocados, nós não temos possibilidade de ter um data center. Então nós temos uma estrutura muito bacana em nuvem, uma estrutura muito bacana em colocation. Justamente porque nossa infraestrutura de trabalho não permite, a nossa área de negócio não permite, né? E aí, já dando aqui a letra para o próximo é, modelo de infraestrutura de data center, a nuvem, a cloud, né? Como o bom e velho brasileiro gosta de falar, a Cláudia. Então, cloud, é, eu não sei aí se vocês quiserem colocar no chat eu ouvi, fique à vontade, né? Mas há um tempo atrás era, não sei se é ainda, a sétima maravilha do mundo, né? Isso aqui, a cloud foi com certeza não deixa de ser, né, um mundo maravilhoso para muita gente. Eu brinco que a cloud, né, a nuvem, ela quase virou uma religião. Com todo mundo que nós conversávamos, eles perguntavam: você conhece a cloud? Você conhece a nuvem? Por que você não leva para a nuvem, né? E não é. E como tudo que é novo, é natural, é normal que as pessoas sigam a trend do momento. E foi trend do momento mesmo, nuvem. Vamos, né? A gente assume, eu assumo, foi trend, né? E aí começou as brigas, né? AWS, Azure, enfim, OCI, GCP, e não é ruim, né? A nuvem, ela realmente é uma solução, um modelo de infraestrutura muito bom. Porque ela te dá flexibilidade, escalabilidade, então você é flexível, você consegue crescer, diminuir, aumentar, você consegue ter escala para o teu negócio. Então, o que que isso significa? Significa se você quiser ter um backup da Vim, hoje você pode ter da Vim direto no teu portal do Azure, sem necessidade de contratar um parceiro para fazer a aquisição, enfim, você com dois cliques você tem. Ah, eu quero ter três novos servidores na nuvem. Você vai ter três novos servidores na nuvem em menos de 10 minutos, vai estar criado bonitinho ali, em meia hora você está rodando. Falando de PaaS, eu sou fãzaço de PaaS, né? Quem usa SharePoint hoje, né? Quem usa SharePoint hoje não consegue viver a vida sem compartilhar um arquivo pelo SharePoint, sem o Teams, olha o Teams, né? Que a gente está conversando aqui é uma plataforma com serviço maravilhosa, né? Sem falar nos serviços de SaaS, né? SaaS eu brinco que
É quase, já é responsável por uma parte do PIB de muitos países, inclusive do Brasil. Mas tudo isso tem um custo. E não é barato, né? O grande, eu falo assim, não que o grande, mas o maior ofensor da nuvem é o custo que ela tem. E aí, já falei os benefícios, vou começar a atacar aqui o que não tem de legal, né? Conectividade. A nuvem não é o melhor ambiente para que você tenha conectividade. A gente sabe, as nuvens mais baratas hoje são nuvens de SUs, né, Oeste da Virgínia, que você vai ter um delay altíssimo, altíssimo. Para aplicações críticas como banco de dados, ERP, CRM, enfim, você não vai ter uma performance tão interessante. Então, você precisa trazer essa carga de trabalho, esses seus aplicativos, para o Brasil. Trouxe para o Brasil, meus amigos. Aí a gente, né, vai ter que vai ter que entrar para o clube do brasileiro aí que paga tudo mais caro, né? Então, se você pagava X, você vai pagar Y, mas X aqui vai ser muito mais caro. Então, cloud tem esse perfil sim, tá? Kelvin, mas eu tenho uma cloud, eu tenho uma cloud lá que eu contratei, que é da cloud da Cloud Maravilha.br, aqui do Brasil. Eles estão me entregando um processador 2680. Opa, pera, não é cloud, tá? Você sabe qual é o processador que estão te entregando. Normalmente vai ser um 2680, um 26 alguma coisa. Cara, isso você não está contratando uma cloud. Você está contratando um servidor com uma área compartilhada com você em um data center que, em muitos casos, não tem redundância. E eu não estou aqui para falar mal, eu estou aqui para entregar para vocês conteúdo. Então, assim, tome muito cuidado com as clouds baratas. Essas clouds que entregam para você o modelo do processador, principalmente, né? Outro ponto, tome muito cuidado com clouds que entregam apenas o core e não te entregam o clock em alguns casos mais específicos, como como Oracle, né? Oracle não, mas como banco de dados. Banco de dados, você tem que entender que se você está licenciando os cores do seu banco, né? Os cores que você vai usar, você vai, por óbvio, você por óbvio precisa quantificar o clock. Então, vou trazer aqui para nossa realidade. Se você usa, se você contrata 4 cores, ou seja, 4 vCPUs, não cores puro, mas 4 vCPUs, né? Que é como se fosse um pedacinho de cada processador. E o seu banco de dados ele precisa de 20 GHz, mas esses 4 juntos te entregam 10, o seu banco de dados não vai performar. E aí vai começar uma guerra na tua vida. Vai começar uma guerra infinita, aonde a culpa vai ser do DBA, não vai ser do DBA, vai ser da cloud, não vai ser da cloud, vai ser sua, e no final do dia ninguém resolve nada e aí é rollback para a infraestrutura local. Tá? E aí isso é um erro muito comum de dimensionamento. Bom, falei de cloud, falei de colocation, falei de infraestrutura on-premises, tá? E a pergunta que fica é: eu preciso de um data center? Será que de repente eu posso levar para uma nuvem e estou safe, estou tranquilo? Ou não, né? Ou será que é melhor eu ficar em casa? Mas, poxa, em casa eu preciso fazer refresh, preciso trocar meus servidores, vai ser 1 milhão meu projeto, né? Ah, não, colocation. Pega o que eu tenho em casa, levo para o colocation, escalabilidade é o show de bola, né? Conectividade, show de bola, tá certo. Qual que é o melhor modelo para mim? No meu ponto de vista, tá? Fala, E meu não só no meu truta. ponto de... Fala, Opa, meu quem que entrou truta. aqui? Ô, valeu, hein? Brigadão. Você é o melhor. Valeu. Obrigado, Vladimir, obrigado, eu agradeço. Valeu, carinho. Brincadeira à parte, voltando, pessoal. Nuvem híbrida é o que tem sido mais utilizado, tá? É o que tem sido mais procurado, vou colocar assim. E é o que vocês têm hoje, provavelmente. Ah, Kelvin, mas eu não tenho uma nuvem híbrida. Tá, você tem o 365? Eu não tenho um modelo híbrido, né? Aí a pergunta fala, você tem 365? Tem.
Você tem servidores on-prime? Vocês têm. Então você está no modelo híbrido, né? Ah, Kelvin, mas por quê? Porque você está usando o Exchange, que seria um servidor de e-mail que poderia estar muito bem na tua infraestrutura local, mas você subiu ele para a nuvem. Mas o seu ERP e o seu banco de dados estão on-primes. Então você está no modelo híbrido. Então a galera tem um certo. Fala assim, não, não, eu vou optar por isso, não vou levar para a nuvem e tal. O modelo híbrido já é realidade, gente. Ele já é realidade em várias infraestruturas. Aí vem um ponto que eu gosto de comentar com vocês. Será que, tá? Será que nós não podemos explorar mais desse modelo? Será que nós não podemos avançar mais nesse modelo? E aí, lembra que eu comentei de FinOps, que a gente faz um projeto, né, que a gente faz uma análise de FinOps? A gente está aberto aqui para fazer essa análise para você e, de repente, começar a fazer investimentos inteligentes, alocar recurso aonde realmente vai ser performático e não vai ter um impacto no seu budget no final do dia, né? E, e continuando, né, falando um pouquinho sobre isso, aqui tem uma tabelinha de CAPEX, né, OPEX. Então, isso aqui eu vou compartilhar com vocês, tá? Essa lateral aqui é só um exemplo de como se comporta, né, os cenários, né? Então, no híbrido você tem um saving aqui, em cloud você tem esse investimento e no Prime você tem esse investimento. Claro que aqui varia de ponto para ponto, tá? Porque se você quiser, e aí que vem e aí é um ponto que eu comento muito. Se você olhar, a gente está fazendo investimento de 3 em 3 anos, né? De 5 em 5 anos, né? Então, você investiu US$ 76.000, depois de 5 anos você investe mais US$ 76.000. Mas, mas, arrisco dizer que, falando de medium business, né? Então, de médios negócios aí, médio para SMB, as infraestruturas têm durado de 7 a 10 anos. É o que eu tenho visto. Senhores, liguem comigo, mas assim, é o que eu tenho visto. Salvo alguns clientes que trocam de 5 em 5 anos, certinho, como é o que está aqui, mas outros não. E se a gente for trabalhar nesse número de 7 a 10 anos, a cloud vai acabar saindo meio fora. E tem um detalhe. Quando nós falamos de cloud, aqui está dolarizado porque ele está pegando região dólar. Mas tem um ponto muito importante. No Brasil, e aí é o que eu estou falando para vocês, estou trazendo a realidade nossa, não a realidade do mundo mágico do americano. Que no Brasil incide imposto e correção. Ou seja, esses R$ 17.000, muito que possivelmente no sétimo ano vai ser maior que isso. Muito maior que isso, aliás. Um outro ponto, cloud é escalável. Você não vai aguentar ficar usando os mesmos recursos, até porque seu negócio vai demandar mais. Por óbvio, principalmente quando falamos de backup, servidor de arquivo, precisão de SharePoint, servidor de arquivo, é, PaaS, banco de dados, ele tende a crescer. E esse crescimento tem impacto no valor. Então, com certeza, nesses 5 anos, cloud vai acabar se equiparando ou até ficando mais caro que on-premises. Por conta disso, o modelo híbrido ele te dá um ROI muito mais interessante no final da conta. Porque aqui é um pouco de compliance que eu comentei e eu já falei sobre isso, então eu vou pular, tá, senhores? Mas eu vou mandar esse PPT para vocês, depois disponibilizo, tá, Ju? Pessoal, aí para poder explorar um pouco melhor. Mas a nível de compliance e segurança, cloud e colocation acabam sendo os modelos melhores. Não é o mais seguro, porque em cloud, falando de cloud e de colocation, você precisa se preocupar e precisa alocar recursos para ficar seguro. Por conta do tempo, eu não consigo explorar esse tema, tá? Mas a gente pode fazer um bate-papo especificamente só sobre isso. Compliance e segurança de nuvem e colocation. Aqui um pouquinho, tá?
da tomada de decisão e é o que eu quero bater com vocês. Tá? Quando que vale a pena? Né? Quando que vale a pena eu ir para on-premises, eu seguir com cloud, eu seguir com híbrido, eu seguir com colocation? Primeiro ponto que você precisa fazer é um estudo muito bem detalhado e um parceiro para isso. E agora eu vou vender meu peixe, porque todo final de curso gratuito é assim, né? Brincadeira à parte. Façam uma análise vocês, uma matriz de decisão. Não tome a decisão. Contem com a expertise de um profissional. Seja o Kelvin do Software Sul, o Thiago ou outra pessoa. Para sentar com você e olhar não para o que você tem de computing, mas para o que o teu negócio usa. Com base nisso, nós vamos dizer para você qual é o melhor caminho. Tá? E eu já vou adiantar aqui alguns pontos, porque eu prometo, eu vou entregar tudo nesse webinar. Kelvin, eu tenho um time que cuida do meu ERP em casa. Então, eu já pago, já tenho esse investimento previsível. Tá? E o meu data center, on-premises, ele está redondo. Como o data center de um cliente que foi visitar em Maringá. Ele tem retrofit, tem ar-condicionado direcional, duas entradas de energia, duas entradas diferentes de fibra de internet. Perguntei da energia para ele, ele comentou assim, Kelvin, se cair energia e morrer meu gerador, eu tenho baterias no meu no break que ele me sustenta e, inclusive, meu consumo de energia é baixo porque eu tenho placa solar. Falou, cara, nunca eu vou te dizer para você ir para um colocation. Mas o teu DR é importante você colocar em algum lugar. E aí nós estamos construindo um projeto de DR para ele. Então esse é um cenário onde um premises não tem como, não dá para mexer, tá? Mas escala, Kelvin, escala, aí a gente começa a pensar em alternativas para ele, para que ele tenha escala, a nível de aplicação. Como assim? Kelvin, eu tenho todo o meu ERP, todo o meu ERP é 100% on-premises. O meu banco de dados é 100% on-premises, mas eu tenho um e-commerce on-premises e não tá legal por conta de conectividade. Cara, esse cara você leva para a nuvem. Você leva ele para um colocation, você leva aonde vai te dar mais conectividade. Ou seja, escala de crescimento e o teu servidor não vai sentar. Você já contrata com Cloudflare na borda, você já contrata com Balance, você já consegue fazer ponto a ponto com diversas clouds. Entenderam aqui um pouco qual que é os caminhos que a gente acaba tomando? Colocation. Colocation é para quem cresceu, o ambiente cresceu, a estrutura cresceu e agora precisa tirar de casa. Meu, leva para um colocation, coloca lá dentro. Estrutura é premium, premium, premium. Óbvio, estou falando de Equinix. E aí sim, você vai mensalizar um nada e vai ter escala e crescimento limitado ao seu hardware. Não quero estourar o tempo, mas eu vou deixar aqui, como eu comentei com vocês, e aí faz parte do nosso bate-papo, as nossas tendências para 2025. Falei sobre IA. Eu vou comentar um pouquinho sobre IA agora. Edge Computing, vou comentar sobre Edge Computing, sustentabilidade, tá? Hibridização, segurança cibernética e automação. É tudo coisa que eu já comentei. Mas agora eu vou entregar uma coisa muito legal para vocês e vou mostrar uma topologia bem show de bola, que é essa topologia aqui muito louca. E aí eu vou explicar o que tem em cada coisa nela, tá? Então, falando de... Eu vou tentar colocar para vocês o que cada coisa é, dentro daquilo que nós conversamos, como nós resolvemos isso. Falando de on-premises, ainda é realidade. Não tem como falar que não. Então, a nível de on-premises, hoje nós temos servidores e storage hiperconvergente, falando de Nutanix e falando de Hyper-V, Azure Local, super performáticos, começando com 2 nós
Falando de Nutanix, 3 nós, né? 3 servidores. Mas de Azure Local, 2 servidores. Para rodar TOTOS, para rodar SAP, para rodar o que vocês bem entenderem. Automação com câmera ISS. Esse player, ele é um desenvolvedor de analítico. O que significa, Kel? Significa que se você quiser desenvolver um analítico para identificar se o teu colaborador, quanto tempo o teu colaborador está com o celular na mão, falando no telefone ou mexendo no WhatsApp, ou digo, não no WhatsApp, mas mexendo no celular, ele vai contabilizando isso com câmera, tá? E aí nós temos soluções on-premises para isso. Mas aí deu na cabeça aí do diretor de TI, do CEO, que quer levar isso para um colocation. Nós conseguimos levar você para um colocation em Equinix, como eu comentei. E o que é melhor? E aqui entra, eu acho que a grande questão. Vimos tudo separado. Agora pense nisso tudo junto. Você ter uma camada on-premises, você pode ter um colocation e pode ter um ambiente virtual, uma espécie de cloud privada, onde você tem um baseline. Isso tudo conectado a menos de 2 milissegundos de latência. Ou seja, é quase como se fosse na mesma infraestrutura. Tá? Eu consigo entregar essa infraestrutura para você hoje e é super bacana porque parte de um projeto de uma aplicação até toda a sua infraestrutura. Tá? Então, é o que a gente consegue fazer. Falando de automação, principalmente, e automação e IA, tá? Muitas empresas estão esbarrando no custo de IA. Por quê? Porque você precisa ter, quando você tem um workflow, tem um webinar meu falando sobre IA no YouTube, vocês podem procurar no canal do Software Sul. Eu falo muito desse workflow da IA, e aí tem alguns pontos lá, por exemplo, a inferência e o treinamento. Para você fazer a inferência e o treinamento de IA, você precisa desse cara aqui quando se fala de IA generativa, NVIDIA. Você precisa de placas NVIDIA para isso. E hoje eu consigo, de forma híbrida ou apenas lógica, assim, cloud, te fornecer horas de NVIDIA para você treinar a sua IA antes de você levar para produção ou comprar uma grande infraestrutura para colocar ela. Então, assim, a gente está chegando nesse nível de entrega, falando de data center especificamente. Comentei das certificações, então, questão de compliance, é um ambiente todo certificado, falando de Equinix. Um ponto muito bacana, se você tem on-premises, se você tem colocation, ou você tem cloud privada sua, essa cloud ela é sua, eu consigo, aqui está apagadinho, mas eu consigo fazer um fabric, ou seja, se conectar você direto a essas clouds. Direto, você pode estar no Wester da Virgínia, e aqui São Paulo, eu conecto você direto a essa cloud. E ao invés de você sair e vários saltos, ou seja, fazer uma rota muito maior para chegar lá, com latência de 10, 8, 5 milissegundos, eu te conecto com uma latência menor que 2 segundos, milissegundos, menor que 2 milissegundos. Assim, é muito bacana. E aqui eu estou falando já para vocês de multi-cloud. Então, é um modelo híbrido perfeito. É um modelo onde você pode ter servidores para você diminuir o custo, você pode ter cloud privada com pagamento fixo mensal, e aí sim aplica-se aquela regra que não cresce o valor, conectado à sua cloud pública. Então, aqui, ó, eu tenho uma aplicação no Azure, meu SQL está em paz no Azure, eu não quero tirar, então a gente pode se conectar lá direto, enfim. E para fechar, né? E para fechar aqui essa topologia, falando de edge, o que é edge? Edge é borda, né? Então, falando de borda, quando a gente fala de borda, a gente está falando de lugares onde você não consegue ter uma grande infraestrutura, mas você tem que ter poder computacional lá. Exemplo, fazenda, né? Então, grandes fazendas, áreas
portuárias, terminais portuários, onde você precisa de conectividade, mas o ambiente tem que ser on-premises. Governo tem muito disso, né? E aí você, por óbvio, por ser lugares às vezes que são um pouco hostis e não passa fibra, não passa, mal chega energia, como que a gente faz isso, né? Como que a gente liga esses pontos? A gente liga com Starlink. Então eu consigo hoje fazer em Equinix um ponto a ponto com Starlink. E é sensacional isso, porque você coloca uma Starlink lá e você faz um ponto a ponto com São Paulo, tá? Isso via é, tudo via Starlink. Então, uma solução para Edge. Eu já consigo fornecer para você toda a parte de Edge Computing com Dell. Então, gateways de conectividade, servidores para ambiente crítico, né, servidores com certificações IPME5, IPME. Então, justamente para te dar segurança, proteção, escala, resiliência e o principal no ponto de vista aqui a nível de comunicação, conectividade. E aí você pode ter essa infraestrutura completa e sem problema nenhum partindo de um projetinho. Senhores, é muita informação, eu sei. Daria um webinar cada ponto desse que eu comentei. Eu peço, se vocês não dormiram ainda, peço que agora tá no fim, então fico mais um pouquinho acordado, depois vocês podem dormir. Mas brincadeira à parte, é muito bom ter vocês aqui. E como eu gosto muito de entregar, né, nos meus webinars, a gente não sair daqui de mãos atadas, eu estou deixando para vocês um convite para vocês rodarem o Live Optics na infraestrutura de vocês, escaneiem esse QR Code, né, depois eu mando ali para vocês o link no nosso chat, para vocês rodarem o Live Optics, a gente se conecta, eu olho o Live Optics de vocês, e aí a partir desse Live Optics eu vou mapear e vou dizer para vocês qual é o melhor modelo, né? Se vocês ficam num ambiente on-premises, se vocês vão para a nuvem, ou se vão de colocation, ou híbrido, ou colocation mais cloud, enfim. Kelvin, eu quero ver todos os cenários. Perfeito, eu faço um comparativo de todos os cenários, tá? Sem problema nenhum. E aí, evoluímos no projeto, show, bacana, nós conseguimos ter uma experiência no centro de soluções ao cliente da Dell. Fiz um Dell Day semana passada, foi muito bacana com o cliente, nós desenhamos a infraestrutura dele, nós entendemos a demanda dele, saímos de lá com vários to-dos, tá? Então, é muito bacana, estendo esse convite para vocês, quem tiver interesse. Outro ponto, né? Visita na fábrica da Dell, a gente consegue viabilizar essa visita, tá? Se vocês tiverem interesse, tendo um projeto, algo do gênero, né? Que eu quero ir lá, quero ver como como são feitos os computadores, servidores, enfim, a gente pode conversar, a gente pode fazer essa agenda sem problema nenhum. E por último, Demos Dell, que daí é uma área de demonstração onde a gente pode estar conversando sobre, eu envio para vocês o convite, vocês entram e testam, tá? Sem problema nenhum. Eu queria agradecer a todos pela presença, queria agradecer vocês por vocês tirarem esse tempo de estar comigo aqui e não se e peço que vocês realmente mandem as demandas para a gente. Eu fico à sua disposição. A intenção aqui não é vender, muito pelo contrário, é compartilhar conhecimento com vocês e a partir daí ajudar vocês nas demandas que vocês têm no negócio de cada um. Eu acho que a intenção é essa. É, eu tenho 4 minutinhos, né, Gil? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto, fiquem à vontade. Eu tô aqui. Não, não precisa brigar para falar, senhores. Pode. Ninguém tem dúvida? Está perguntando, tá no mudo? Ju, eu acho que é isso, então. A galera não se pronunciou. Eu coloquei os meus contatos no chat, tá?
Se vocês quiserem, podem me chamar ali. Na verdade, eu até peço que vocês me chamem. Vamos conversar, vamos bater um papo. E se de repente tiver alguma coisa assim, Kelvin, cara, sobre colocation, eu não saquei, consegue comentar mais? A gente bate um papo melhor. Eu não comentei, tá? Mas nós conseguimos fazer uma visita na Equinix. E lá é muito legal. Muito, muito, muito legal. Eu acho, Ju, que não tem visita agendada para lá, né? A gente poderia agendar um evento lá. Fica em São Paulo, Santana de Parnaíba, ali em Alphaville. Super tranquilo de chegar lá, né? Tanto se você pousar em Guarulhos quanto em Congonhas, para ir é dois toques. Convido vocês para irem lá. Se vocês demonstrarem interesse, Kelvin, eu quero ir lá conhecer. A gente está passando por um refresh. Eu vou ter um enorme prazer em acompanhá-los nessa visita, nesse tour. É um tour bem bacana. E aí vocês já vão ver as antenas da Starlink lá trabalhando, tá? Da minha parte é isso, Ju. Opa, Kelvin, muito obrigada pelo seu webinar, acho que foi muito bacana aí para todo mundo. E estendo novamente aí o convite do Kelvin, caso vocês queiram fazer uma visita, tanto na Equinix quanto também aqui na Software Sul, no nosso escritório, as portas estão abertas e a gente mantém contato aí com vocês, viu? Muito obrigada. Mas alguém tem mais alguma dúvida? Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença, viu? Valeu, pessoal. Obrigadão.